da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Graças a Deus. Vamos então receber a santa palavra do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Nosso boa noite a todos os nossos irmãos que estão em sintonia conosco nesta hora. É um privilégio poder estar com vocês, poder palestrar para vocês. Que possamos ter um bom tempo de aprendizado na presença de Deus. Nós lemos Escritura no livro na carta do apóstolo São Paulo, aquilo que ele escreveu para Tito. Carta de São Paulo, escrita a Tito. Vamos ler as Escrituras. Amanhã, dia 13, estou completando 45 anos, ficando mais velho. Estou aceitando presente, sabe? Quero agradecer a vocês que durante tanto tempo, meses, anos, temos caminhado junto. Peço vossas orações para que Deus nos mantenha com um pouco de saúde, para seguir adiante, não é mesmo? Vamos ler? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, que isto é uma ardente expectação, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então aqui é como se apresentasse realmente dois personagens, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém. Te rogamos, Pai bendito, que o Senhor ajude a cada um de nós hoje e sempre. Não necessitamos das tuas dádivas apenas neste momento. Sabemos que enquanto estivermos respirando nesta vida, estaremos em necessidade e confiamos inteiramente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em nós mesmos não temos nada em nós do que nos vangloriar, do que nos orgulhar, ou nada em que confiar. Estamos vivos agora, estamos inteiros neste momento. No próximo tombo poderemos estar em pedaços. Na próxima esquina poderemos estar mortos. Então, vivemos neste perigo constante, nessa constante expectativa. Terei um amanhã, terei um novo amanhecer, conseguirei realizar tal proeza em minha vida, conseguirei realizar meus sonhos que sempre tive desde pequeno, e quando amadurecemos, continuamos com muitos desses sonhos ainda, porque descobrimos que pouca coisa foi realizada. Mas, Senhor, se tem algo que nos deixa seguro, é saber que Tu estás cuidando de nós e que estás no controle das nossas vidas. Não estás tão preocupado como é a nossa estadia aqui, porque este é um período de teste, e mesmo que busquemos sempre melhora, sempre buscamos tranquilidade, porém Tu disseste, no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês não podem desanimar, porque eu estive também neste mundo, vivi como qualquer um de vocês, e saí de aí com cabeça erguida. Não temas, eu venci o mundo.
Então, Senhor, dá-nos a sustentação necessária para cumprirmos o nosso papel aqui, cumprir o nosso destino aqui nesta terra, e que possamos sair daqui purificados pelo sangue do Cordeiro e prontos para encontrar com o Senhor, prontos para encararmos ao Senhor, pronto para encararmos todos aqueles que venceram pelo sangue e que selaram suas vidas com testemunho de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que continuas a velar, a cuidar por Tua palavra para trazê-la ao seu cumprimento. Pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez na compreensão da Tua palavra, que os mistérios que têm sido abertos, que têm sido revelados pelo sétimo anjo, possam encontrar preeminência em nossas vidas, e para isto pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. No nome amoroso de Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Nós temos nesta hora alguns irmãos que estão também conectados pela internet, ouvindo a transmissão. A todos nós, boa noite, nosso abraço, no amoroso nome de Jesus Cristo. Desejo dar continuidade ao tema sobre a presença de Deus, uma vez que Deus mandou um profeta e ele declarou que o propósito de seu ministério era declarar que Deus está aqui nesta terra. E eu quero tomar o tema de hoje sobre a presença de, segundo aos Tessalonicenses 4,16, tomando o subtítulo Junção do Tempo, já que foi com este título que o irmão Branham falou sobre os acontecimentos finais e mostrando pelas Escrituras, pela Bíblia e pela história, que são coisas que se repetem sempre que chegamos em uma encruzilhada. Então, claro, que neste último cruzamento, o principal, onde tempo e eternidade se entrelaçam, teria este grande acontecimento que é a presença de Deus, a qual você leu aqui em Tito, onde Paulo afirmava naquele tempo que todos teriam que aguardar isto, aguardando a bem-aventurança, ou a bem-aventurada esperança, ficando sempre em ardente expectativa. Esta bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Então, eu gostaria de fazer esta pergunta para vocês. Quem aparece hoje nesse tempo? Do que fala este aparecimento? O que é o aparecer do grande Deus? Que aparecimento é este? Temos já chegado, não sei se 9 ou 10 cultos, talvez mais. Depois aqui eu vou colocar todos em ordem para deixar à disposição a gravação. Mas temos já por algumas semanas falado sobre este tema, sobre a presença, mostrando pelas Escrituras e através desta mensagem profética que Deus está aqui presente e nós estamos em uma jornada, e nesta jornada o próprio Deus é quem vem para nos guiar, para nos conduzir. E o profeta diz: Eilho, olhem, veja este que vem na forma do pilar de fogo, para guiar nossos corações. Ele diz: este é o mesmo Senhor Jesus, esse é o mesmo Deus, porque estamos tratando do aparecer de Cristo, acontecimento este que nos prepara para a vinda de Cristo. Deus mesmo, Cristo, aquele que unge, primeiro ele manifesta a sua presença, manifesta a sua glória, traz para nós a sua avaliação, a sua mente, seu pensamento, a mente de Cristo, para nos preparar para estarmos prontos para a última fase do rapto, quando esse mesmo Deus que aparece com este comando militar, este grito de brado que é o alarido,
para aprontar os vivos, transformar nosso entendimento, renovar nossa mente, até que o último eleito seja treinado pela palavra, até que todos cheguem à unidade da fé. E então a segunda fase possa entrar em evidência, que é Deus ressuscitando os mortos, trazendo outra vez, não é? Em manifestação, ou mortos ressuscitados, para poder, vivos e mortos juntos, vivos transformados e mortos ressuscitados, entrem na terceira fase do rapto, que é a trombeta de Deus, ou a subida para a vinda de Cristo, o que foi ungido, que é o Filho de Deus, o qual nós o encontraremos nas nuvens. Então, tudo isto, o aparecer de Cristo, provoca uma grande mudança, uma grande, tremenda mudança, e isto é algo épico. Épico. É um acontecimento que estar vivenciando ele parece não ser muita coisa. Mas quando você olha para o período da Bíblia, período bíblico, e ver cada grande acontecimento que nós tivemos, a tua mente fica, meu Deus, que coisa grandiosa. Quando você lembra do dilúvio, do que aconteceu no dilúvio, ou o que aconteceu no primeiro êxodo, no período de Moisés, não é? Porém, estamos dentro de um grande acontecimento deste, e pode não ser para você, mas se houvesse história para a humanidade, isto seria um épico. É como grandes filmes que eles são feitos, e é feito de uma forma que mesmo que alguém faça outros semelhantes ou parecidos, nunca se torna um épico, como como o filme Os 10 Mandamentos, né? Os 10 Mandamentos. O irmão Brana chegou a assistir esse filme, como A Paixão de Cristo, que foi feita há alguns anos atrás por Mel Gibson. Quem mais faz um filme daquele? Não existe, aquilo se torna um épico. Então, para vocês terem uma ideia, isto é o que está acontecendo neste período da aparição de Cristo, é algo épico. Isso traz uma mudança tremenda em tudo, em tudo. Deus aqui na terra sujeitando todas as coisas aos pés de seu Filho Jesus Cristo, para que todos confessem que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque foi Deus que fez Ele Senhor e Cristo. Então, os filhos de Deus terão que reconhecê-lo como Senhor. Como pode Deus dizer, eu estou dando autoridade a este aqui, e você dizer, eu não reconheço esta autoridade? Difícil, não é? Complicado. Então, esta grande mudança que é provocada neste momento épico, isto é uma juntura. Daí você encontra, porque o irmão Brana pregou aquele sermão, a junção do tempo. Alguns traduzem isto como a encruzilhada do tempo, outros como o entroncamento do tempo. Eu gostei da tradução do irmão Diógenes. Junção do tempo, a junção do tempo. E isto é uma juntura, o que significa ato ou efeito de juntar. Por que você acha que nós temos aqui as juntas? Não é? Se você cortar direitinho, vai ficar os ossinhos tudo separados. Então, em cada uma dessas articulações que você tem no seu corpo, isto é uma junta. São juntas, e elas se entrelaçam de uma forma que aquilo torna uma junção. O teu corpo inteiro torna-se um só, por causa das junções que existem em cada articulação. Corpo. Ato ou efeito de juntar. Junção, ligação, união. Junção ou juntura é o ponto onde duas peças ou coisas se juntam ou se articulam. Juntura também é articulação, junção e junta. Esta é a definição que temos da palavra juntura. Então, este acontecimento, que estamos falando sobre ele,
sobre a aparição de Cristo, o momento da parúcia. Nesse tempo da manifestação do Filho do Homem, isto é uma junção, um ligamento. No sermão A Junção do Tempo, o mensageiro faz um breve resumo de 5 junções claramente identificadas nas Escrituras. Elas ocorreram nos dias de Noé, Abraão, Moisés, Elias e também no tempo do Senhor Jesus. O irmão Branham se demorou mais um pouco falando sobre esta junção ou juntura que aconteceu durante o ministério de Jesus. A 6ª junção ocorreu durante a era da Reforma, já depois do período bíblico, o período da Reforma, onde a igreja, depois de 1500 anos de trevas, ela passou a ser novamente evangelizada. Os homens passaram de forma árdua, eles deram suas vidas para pregar a inadulterada palavra de Deus, depois de 1500 anos aproximadamente de período negro da história dominado pela Igreja Católica Romana. Então houve ali uma junção, outra juntura, porque aquilo que aconteceu lá no passado, que houve esta separação da verdade, então houve aqui uma juntura, quando começou a haver uma ligação outra vez. Aqueles homens desejosos de voltar a pregar a verdade que foi pregada naquele tempo dos apóstolos, no período bíblico. Irmão Branham, ele fala sobre isto, não é? Então, porém, a igreja, agora, neste período de tempo, quando o Filho do Homem manifesta-se na terra, cumprindo Lucas 17, 26 ao 30, o tempo da manifestação do Filho do Homem, era o tempo quando se veria sinal no céu, na terra, e anjos subindo e descendo. Ou você acha que não houve isto já? Vê? Então, todos os sinais que antecederam as outras junções, os entroncamentos do tempo, estão se repetindo neste período. No sermão A Junção do Tempo, logo no parágrafo 5, o profeta disse: eu creio que a igreja está agora posicionada sobre o limiar da maior vindicação da onipotência. Nós temos falado sobre vindicação também nesta série, o que vindica a presença de Deus, ou prova, atesta para nós que Ele está presente. Veja, eu creio que a igreja está agora posicionada sobre o limiar da maior vindicação da onipotência que o mundo jamais conheceu. Por isso é épico. É uma coisa inédita. Tenho estado em meu exame da Escritura por um longo tempo e tenho encontrado 7 grandes junções da palavra de Deus. E 7 é o número completo de Deus. Sermão A Junção do Tempo, parágrafo 5. Agora, irmãos, sendo que são 7 junções ou entroncamentos do tempo, e ele disse, a igreja está vivendo na 7ª junção, dentro desta 7ª e última junção, eu desejo neste culto, precisamente, destacar 7 temas principais, 7 itens principais dentro desta 7ª junção, os quais nos indicam a vindicação da presença de Deus ocorrendo durante este período da história humana. Estes 7 itens são: primeiro, milagres e maravilhas acontecendo. Segundo, o ministério de Janes e Jambres em evidência. Terceiro, a confederação das igrejas, a união de todas elas. Quarto, a atração exercida pelas mulheres. Quinto, o mundo sendo escravizado. Sexto,
o retorno da coluna de fogo. Sétimo, um anjo enviado da presença do Altíssimo. Agora, voltando outra vez para o sermão A Junção do Tempo, parágrafo 6. E deste modo hoje, creio que estamos diante de alguma grande coisa que a igreja deveria conhecer e entender. Que devíamos saber a respeito do que tudo isto é e descobrir isto na palavra de Deus. Vê? Pois eu creio que se isto não está na palavra, eu duvidaria um pouco disto. Porém, se a palavra de Deus fala disto, então não importa o quão diferente isto possa parecer para nosso hábito de ensino. Alguém diz, isso é coisa estranha, doutrina estranha, isso é fogo estranho, isto é aquilo. Não importa o quanto é diferente da forma que você está habituado a pensar, ou até mesmo a ensinar, a ouvir, não importa. Não importa o quão diferente isto possa parecer para nosso hábito de ensino. É Deus operando em sua palavra. Muitas vezes isto é contrário ao nosso modo de pensar, ou talvez da maneira que temos sido ensinados a pensar, mas temos que reconhecer a onipotência de Deus quando isto é executado diante de nós. Amém. Isso é muito tremendo, isso aqui que o Mombrana fala, viu? A igreja deveria conhecer e entender estas coisas. E mesmo que isto venha contrário ao que você pensa, ao que você entendeu durante tanto tempo, você deve ir na palavra de Deus. E você tem que reconhecer a onipotência de Deus quando isto está sendo executado diante de nós. Porque se você não reconhecer Deus executando suas obras, quando Ele se manifesta para executar, você perdeu o acontecimento, você perdeu o bonde, você perdeu o trem. Você perdeu o trem. São estações que o trem para, do jeito que acontece no natural. São estações. Para, alguém desce, porque alguém não quer mais prosseguir, mas outros entram. Talvez o destino de cada um foi só até aquilo ali, não é? Como você vê no período da Bíblia, muitos tinham um destino e pegaram também o trem. Outros caem de paraquedas em cima, é assim. Vê aquele acontecimento, já corre, o que está acontecendo e tal, já cai para cima, para riba, como dizem. Cai para cima é complicado, né? Nunca vi cair para cima, só cai para baixo. Mas quando se chega numa determinada estação, alguém diz, eu só vou até aqui é meu destino. Depende de que tipo de filiação você tem, porque Judas chegou ao destino dele, ele não seguiu, ele não foi até o Pentecoste. Ele foi até a ceia, até o momento da ceia, mas ele não seguiu adiante. Então, pegar o trem não significa que você vai até vamos dizer assim, a melhor parte, né? O destino final. E se você perde no natural vem outro, alguns minutos depois. Porém, este trem, meu amigo, ele só para de junção em junção. E é único, é um só. Perdeu, já era, não tem outro não. Não tem outro não. Perdi o arrebatamento. Não tem outro arrebatamento. Não, senhor. Não haverá outra junção. Mas houve outros arrebatamentos. Já houve sim, em junções diferentes. Em junções diferentes, quer dizer, era uma estação diferente, onde teve uma parada. Tá? Temos que reconhecer a onipotência de Deus quando isto é executado diante de nós. Então vamos pensar um pouco sobre estes sete itens que acontecem dentro desta junção, neste tempo quando Deus manifesta sua presença aqui na terra. Vê? Eu creio que nós passaremos rapidamente sobre eles. Talvez não em todos, mas vamos falar sobre o primeiro. Número 1. Milagres e maravilhas têm acontecido. E isto só pôde acontecer por causa da presença de Deus.
Porque estes sinais, milagres, maravilhas que têm acontecido, quando você analisa pelas Escrituras, você sabe que homem nenhum poderia fazer isto a não ser que Deus estivesse ali para fazer. São obras realizadas, que foram realizadas no período de Jesus, e ele disse: maiores que esta fareis. Então nós temos que analisar como aconteceu no Alfa, para você saber que tipo de sinais e maravilhas foram aqueles, para que você veja que quando isto repete-se neste tempo desta sétima junção, quem está provocando isto outra vez? Você vai ter que testificar pelas Escrituras que é Deus outra vez executando sua palavra. Bem, em João capítulo 5 e o versículo 20, nós vamos ler alguns versículos aqui da carta de João. São João capítulo 5, é o terceiro evangelho, né? Não, o quarto evangelho. Evangelho número 4, que é o de João, capítulo 5, versículo 20. Jesus disse: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Então veja, o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Então, o que Deus mostrava para seu Filho? Suas próprias obras. Em outras palavras, olha, filho, aquele cego, eu vou devolver a visão a ele. E Jesus via em visão. O irmão Branham disse: o ministério de Jesus Cristo foi baseado nas visões do Pai. Todo mundo ouviu isto. Sabe quando eu ouvi isto a primeira vez, o irmão Branham falando isto? 1982. Em 1982, precisamente, nos primeiros dias de julho, o final de junho, que eu me batizei, aliás, dia 2 de julho de 82, foi quando eu me batizei, em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia eu ouvi pela primeira vez, eu assisti o filme, O Fundo Clamou Fundo. Então, olha, quanto tempo que estas pessoas estão ouvindo isto por aí afora. E ali Jesus disse: o seu ministério, o ministério de Jesus Cristo, foi baseado nas visões do Pai. Vê? Lembrando ali as Escrituras. Para ele pregar sobre a junção do tempo, ele disse: eu estive fazendo meu exame, meu estudo das Escrituras. Então ele conhecia isso que eu estou lendo para vocês muito bem. Porque ele estava mostrando o que estava acontecendo em seu ministério. Era uma repetição. Porque lá era Deus mostrando para seu filho a quem curar, a quem auxiliar, qual o leproso que tinha que ser purificado, a quem deveria ser dito: pega a tua cama e anda. Por isso que William Branham não saía por aí afora dizendo: assim diz o Senhor para qualquer doente no hospital. Quantas pessoas morriam naqueles hospitais? No entanto, ele ia lá em busca de um que Deus tinha mostrado a ele em visão, aquele homem comendo, saudável. Então ele ia lá e dizia: irmão fulano, assim diz o Senhor, você será curado. No outro dia o médico estava liberando a ficha do camarada bom todo. Vê? Porque Deus tinha mostrado aquele homem curado. E quem curava a não ser Deus mesmo? Então aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 20, está mostrando que naquele tempo que Deus desceu à terra e estava morando em plenitude no corpo de seu Filho, Deus estava agora utilizando como um vaso. Porém, quem estava fazendo a obra era Deus mesmo. E mostrava para o Filho a pessoa que ele curava ou ressuscitava, ou seja o que for. O Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Vocês estão maravilhados com isso foi realizado? O Pai vai mostrar muitas mais coisas ainda. Ainda tem um tempinho ainda pela frente. Aí você lê nas Escrituras: e ele foi para tal cidade e curou a todos os doentes, né? E curou a todos. Você vê isso em várias Escrituras, nos Evangelhos. Tá. Mais à frente, no versículo 36 de João 5, está escrito:
mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, observe, porque não era obra dele, ele apenas dizia: tua fé te curou, vai em paz, você está curado, você está curada. O vaso que está sendo utilizado, ele sofre, ele fica fraco. A virtude saiu de mim. De quem era aquela virtude? Acho que ele tinha virtude própria? Ele era apenas um canal. Como William Branham foi o vaso, foi o canal através do qual Deus cumpriu sua palavra prometida para o tempo final, onde viria esta grande manifestação, como foi dito no livro de Joel. Mas eu tenho maior testemunho do que os de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, aí ele diz, as mesmas obras que eu faço. Veja, o que ele está dizendo aqui? Estas obras que vocês veem eu realizando, foi o Pai que me deu elas, ou me autorizou a realizá-las. Veja, elas testificam de mim, que o Pai me enviou. Em outras palavras, veja o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Estas obras que são realizadas testificam de mim. Em outras palavras, é uma vindicação. O ponto número 1 que eu estou estudando com vocês neste culto é justamente milagres e maravilhas que têm acontecido. Isto dentro desta 7ª junção do tempo, quando Deus mesmo se apresenta. E estas obras que foram realizadas no ministério de William Branham não podia nunca ser um homem realizando. Por isso ele sempre disse: isto não sou eu, é Deus que está aqui. A fila de oração estava ali diante dele, mas ele não fazia nada enquanto Deus não autorizasse para fazer. E você vê ele dizendo também no filme O Fundo Clama o Fundo, né? O Fundo Clama o Fundo. Eu não sou... vocês sabem que eu estou esperando a presença dele. Eu não sou nada, eu sou como qualquer um de vocês, um pecador salvo por sua graça. E os doentes ali do lado, aquela fila, e ele conversando com a audiência, pregando. Se você observar, alguns daquelas mulheres ou homens que vieram naquela fila de oração, alguns deles ficaram quase 5 minutos ali esperando, e ele pregando para as pessoas. E ele diz: vocês sabem que eu espero por algo, eu espero a presença dele. Vê? Sem Deus naquela reunião, sem a presença de Deus ali, ele era tão inútil como qualquer um de nós, que não recebemos esta comissão para realizar esse trabalho. Então, o que estava William Branham dizendo? Estas obras testificam de quê? Do que foi prometido nas Escrituras, que haveria a manifestação do Filho do Homem, quando Deus usaria uma carne, veja, usaria uma voz, usaria cordas vocais, andaria na terra outra vez, em 2 pés, com a diferença de que lá foi em um corpo, que não teve nenhum intercurso do pecado, nada, foi o próprio Deus que criou, não é? Porém, e por isso habitou ali em plenitude. Mas cá, nesse período de tempo, ele usou um homem como eu e você, que veio ao mundo através do pecado, como ele mesmo diz: eu vim ao mundo falando mentiras, filho de um bêbado e todas estas coisas. No entanto, Deus tinha prometido nas Escrituras que enviaria este homem. Se é promessa de Deus, se é palavra de Deus, no cumprimento da palavra, no cumprimento da promessa, não tem erro, porque não se trata do homem, se trata do cumprimento da palavra de Deus. Por isso ele cuidou daquele homem, né? Cuidou daquele bebê. E aquelas obras que estavam sendo realizadas eram uma testificação de que chegou o momento de Deus estar usando este homem. Em outras palavras, se ele não estivesse aqui para fazer isto, eu não me atreveria. No seu sermão, relatório sobre a visita à Índia, creio que é isto, é sobre a África, o irmão Branham fala na Índia,
ele dá o testemunho de quando ele lançou aquele desafio para todas aquelas religiões diferentes, as 17 religiões diferentes ali. O que estava acontecendo era como o desafio do Monte Carmelo. E ele chamou todos aqueles líderes religiosos, dos xainitas, ou seja, o que for, budista, maometano, disse: venham aqui dar a vista para este homem no nome do Deus de vocês. Se qualquer um de vocês vir e dar a visão de volta a este homem, então eu seguirei a religião de vocês, sairei daqui seguindo a religião de vocês. Aí o irmão Branham diz: eu jamais teria lançado esse desafio se Deus não tivesse me mostrado em visão aquele homem enxergando. Você vê? Isso que deixava ele corajoso. Deus primeiro tinha mostrado a obra que Deus ia realizar. Ele era apenas o canal, o vaso. Vê? Agora, se tinha este homem como um vaso para Deus usar, as obras que eram realizadas estavam testificando que este era o tempo da visitação de Deus. Vê? Deus entra em cena, aparece, desce à terra, mas tem que ter alguém para declará-lo. E ele disse: este é o propósito do meu ministério, declarar que ele está aqui. Vê? Agora, capítulo 9 de João. João capítulo 9, versículo 4, para que vocês possam entender que o que é realizado neste item número 1 que eu estou citando para vocês, milagres e maravilhas que têm acontecido, isto é obra de Deus, só por causa da presença de Deus, ou isto não teria sido feito, porque era o tempo da aparição de Cristo. E estas obras não é do homem, ou do vaso que você vê elas sendo realizadas. E tanto Jesus como William Branham testificaram a mesma coisa, deram o mesmo testemunho: não sou eu, é Ele através de mim. João capítulo 9, versículo 4: convém que eu faça as obras daquele. Vê? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Quer dizer, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto era tempo de realizar aquilo, ele disse: eu tenho que fazer isto, realizar as obras daquele. Quer dizer, não é minhas obras, eu apenas estou aqui e me deixo usar para que as obras sejam feitas através de mim, porque afinal de contas Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. E ali estava Jesus testificando disso também. E ele disse: convém que eu faça isto enquanto é dia. Agora, isto tinha que ser feito enquanto é dia. E assim são, neste tempo do fim, são chamados em cena os trabalhadores da hora undécima, já que a abertura da palavra veio no tempo da tarde, no tempo do entardecer. Então são obras realizadas enquanto é dia. Por isso é chamado os trabalhadores da obra undécima para este ministério, para dar este acabamento final, porque isso tem que ser levado à perfeição ou ao amadurecimento através do ministério quíntuplo. Vê? Ok, no capítulo 10, um pouquinho mais à frente, capítulo 10 de João, versículo 32, está escrito: respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Veja, claro, para frente está: por qual delas me julgais ou me apedrejais, né? Alguma coisa assim, tal, ou me condenais. Ele está dizendo que mostrou muitas boas obras, porém não era dele as obras. Esqueça o restante do acontecimento, apenas foque-se nisso. As obras eram procedentes do Pai, não dele. E se você consegue enxergar isto no ministério Alfa de Deus, no tempo que Deus apareceu lá e se fez presente, você vê isto repetindo-se no ministério Ômega, quando Deus outra vez manifesta-se. É uma repetição,
porque lá é ministério do Filho do Homem e neste tempo também ministério do Filho do Homem. Porém, as obras eram procedentes do Pai, porém as pessoas viam elas sendo realizadas através de Jesus Cristo. No tempo do fim, outra vez as obras procedentes de Deus, o Pai, porém sendo realizadas através de um profeta, de um mensageiro. Vê? As pessoas focaram no profeta apenas e esqueceram que ministério é este. No versículo 37, você leu 32, ele diz: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Então, os créditos é só se as obras forem de Deus. Se as obras forem de Deus, elas têm que estar de acordo com a palavra de Deus, porque ele não vai contra a sua própria palavra. Agora, como você pode saber se as obras de Deus? Como eles naquele tempo poderiam saber se eram as obras de Deus? Se eles tivessem reconhecido que aquelas obras que Jesus realizava, só Deus poderia realizar, eles só poderiam entender isto se eles tivessem conhecimento das Escrituras. Por eles não terem conhecimento das Escrituras, Jesus disse: vós errais por não conhecer as Escrituras. Eles erraram o alvo, porque eles não conheciam as Escrituras. Se há uma forma de eles errarem o alvo hoje, é também por não conhecerem as Escrituras. E se uma pessoa não conhece as Escrituras, principalmente o ensinador da palavra, se ela não conhecer as Escrituras, ela tem que estar envergonhada. E Paulo disse: procurai apresentar-vos diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que divide bem a palavra da verdade. Então, se você não conhecer a Escritura, isso não significa que você tenha que ler, tenha que saber ler, não é? Porque a fé nem vem por ler, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus e o teu entendimento é aberto para entendê-la, você conhece as Escrituras. Você conhece as Escrituras. E lá eles não conheceram as obras de Deus, porque eles tinham entrado por suas tradições e já não sabiam o que era o certo ou errado, né? Agora, se Jesus disse: eu não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, alguém teria que conhecer se aquelas obras eram de Deus. E a única forma de conhecer era se entendesse o que estava escrito nas Escrituras para aquele tempo. Hoje, como é que as pessoas poderão saber se o que foi realizado são as obras de Deus? Se o que foi ensinado foi as obras de Deus, foi a doutrina de Deus? É se eles conhecerem as Escrituras para este tempo. Porque se eles não conhecerem, eles aplicarão sempre a Bíblia para uma época passada ou sonhando a respeito do futuro e passa por alto tudo que Deus está fazendo neste tempo. João capítulo 10, versículo 38. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Veja, o Pai está em mim e eu nele. Agora veja o que está lá na frente, no capítulo 14 e o versículo 10. Porque é o mesmo assunto, ele está falando aqui sobre a mesma coisa. São João 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai? Observe, ele só estava fazendo as obras do Pai porque o Pai estava nele. Porque na verdade quem estava fazendo as obras era Deus. Quem estava curando era Deus. Quem estava perdoando pecados era Deus. Vê? Mas usando o corpo de seu filho. Por isso ele diz: para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Agora veja, versículo 10 de João 14. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Agora, tudo que eu vos disse até aqui, está ou não está centralizado dentro das Escrituras? De quem eram aquelas obras? De Deus. Quem estava fazendo, realizando? Deus. Vê? Deus.
Deus fazendo aquelas obras. Agora, quando Deus não autorizou, Jesus ficou quieto, não respondeu perguntas. Jesus não defendeu a si mesmo, não fez nenhuma defesa. Jesus não fez nada do que eles pediram para ser feito. Desce da cruz, descer como? Descer como? Pessoas que poderiam serem perdoadas, mas não posso perdoar. O Pai já saiu de mim. Antes era, teus pecados estão perdoados. E as pessoas, quem é este? Porque elas sabem que o homem não pode perdoar. Vê? Um homem não pode perdoar pecados. Por isso eles diziam, quem é este homem que está perdoando o pecado das pessoas? Quem é este homem? O problema não é o homem. Era Deus no homem. Era Deus no homem. Na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas não foi assim antes. Antes era, teus pecados estão perdoados, vai em paz. Porque aquilo era Deus dando uma ficha limpa para aquela pessoa. Uma outra oportunidade para aquela pecadora ou para aquele pecador. Deus mesmo. Mas na cruz Jesus não recebeu nenhuma ordem do Pai para fazer isto. Ele não viu nenhuma obra de Deus através de visão para que ele fizesse qualquer outra coisa. Mas como intercessor, ele intercedeu por eles ao Pai. Isso ele podia fazer. Ok. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Este item número 1 que eu vos disse sobre milagres e maravilhas que têm acontecido, isto só aconteceu porque Deus, o grande Jeová Elohim, desceu a esta terra, manifestando a sua presença aqui na terra, e estas obras foram realizadas para testificar como uma vindicação de que Deus estava presente. Vê? Deus estava presente. Agora, assim como Jesus disse, não sou eu, é o Pai que está fazendo isto, disse o profeta a mesma coisa. Nos Sermões Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 269. Agora, quero que saibam que isto é certo, ok? Isto é seguro. E vocês que ouvem esta fita, eu e você agora, é possível que vocês tenham pensado hoje que eu estava procurando dizer estas coisas de mim mesmo, sendo que eu estou trazendo esta mensagem. Olha, quer dizer, vocês presentes, vocês que ouvirem depois, lerem a mensagem, o texto, ouvir minha voz na gravação, é como o Brando está dizendo. Vocês poderão pensar, sendo que é ele que está entregando a mensagem, então ele está falando dele mesmo. Vê? Por isso que Jesus, quando ele pregava as pessoas, você viu que conhecimento, viu que sabedoria? Jesus dizia, não, isso não é meu, é do Pai. É do Pai. Vocês sabem que era sempre assim. Então, irmão Brando deu esse mesmo alerta. Vê? Vocês que ouvem esta fita, é possível que vocês tenham pensado hoje que eu estava procurando dizer estas coisas de mim mesmo, sendo que eu estou trazendo esta mensagem. Eu não tenho nada que ver com isto. Vê? Eu não tenho nada a ver com isto. É somente uma voz. E minha voz. Ainda contrário ao meu melhor modo de pensar, eu preferiria ser um que põe armadilhas para apanhar animais. Porém, é a vontade de meu Pai que declarei e me determinei a fazer. Quer dizer, eu me determinei a fazer a vontade do meu Pai. Não é a mesma coisa que Jesus disse? Se eu ler os mesmos versículos que acabei de ler, você vai ter que dizer a mesma coisa. Você vai dizer que é as mesmas coisas. Porém, é a vontade de meu Pai que declarei e me determinei a fazer. Quer dizer, eu me determinei a fazer a vontade de meu Pai. Eu não fui aquele que apareceu. Quer dizer, a aparição não é eu, ou ele é o profeta que apareceu.
Deus aparece em cena, a parúcia entra em cumprimento e um profeta está ali para declarar, só isto. Mas ele está dizendo, não fui eu que apareceu. Eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está perto quando ele o faz. Eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o sétimo anjo, não! Foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o ministério que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus. O anjo não foi o Filho do Homem. Ele foi o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. É dele que vocês estão se alimentando. Quer dizer, estão ouvindo dele. Não é? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, vocês estão ouvindo é de Deus. Mesmo que estejam ouvindo minha voz. Mas isto é o pão do céu. É a palavra de Deus que vocês têm que se alimentar. É dele que vocês estão se alimentando. Não estão se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras passarão. Porém, vocês estão se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do Homem. Amém. São João 14, versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai é em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Amém. João 15, versículo 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Se as obras não fossem feitas, eles não tinham do quê? Eles não tinham cometido o pecado da incredulidade. Mas as obras foram realizadas, porque era o tempo delas serem realizadas. E aqueles que viveram naquele tempo, que não creram, mostraram seu ódio através da rejeição. E neste tempo, quando outra vez Deus manifesta a sua presença, o que é que acontece? Eles blasfemam, eles escarnecem. E não creem, não vê, não compreende, porque não conhece as Escrituras e estão aplicando-a para outro tempo. Deixaremos para outro dia os outros itens. O Ministério de Jannes e Jambres em atuação, a Confederação das Igrejas, a atração das mulheres, o mundo sendo escravizado, o retorno da coluna de fogo e um anjo enviado da presença de Deus. Vamos ficar de pé e que Deus nos ajude nesta caminhada de fé. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, a tua bênção sobre estas pessoas, sobre as nossas vidas, reconhecendo que não somos nada, que não merecemos nada, e sabendo nós que não merecemos, isso nos deixaria cada vez mais para baixo, cada vez mais desanimados. Mas sabemos que não podemos desanimar, sabemos que não podemos ficar complexados, sabemos que temos que avançar, prosseguir e subir. Mas como tudo isto não merecemos nada disso, é quando recorremos à tua graça e pedimos misericórdia. Ajuda-nos, Pai, nos toma pela mão. Te pedimos, é tudo que precisamos nesta hora. É que o Senhor nos proteja com esta verdade. É que o anjo do Senhor possa estar ao nosso lado, nos conduzindo, guiando-nos por esta senda, por este caminho espinhoso, este caminho difícil. Mas sabemos que temos que avançar um passo de cada vez, sendo iluminado pela tua palavra, andando por fé, caminhando na luz, como Ele é luz, como Ele está na luz. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que têm feito uma decisão de servir o Senhor com alegria. Te rendemos graças, Pai bendito, nesta hora, no nome amoroso de Jesus Cristo, para a tua glória.
Amém. Amém. Deus os guarde, irmãos, vão em paz, Deus esteja convosco a cada dia e até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir.